transporta a informação para uma fábrica, uma espécie de máquina, e depois então faz aviões. Como é que isto apareceu tudo? Acaso ou desígnio? Se um simples gene tem a probabilidade de uma bomba debaixo de uma pilha de madeira, que exploda e aparece uma casa, isto é tão complicado que é a mesma probabilidade de uma bomba nuclear explodir numa grande floresta, criando toda a cidade de Nova Iorque. E a funcionar. Portanto, os elevadores a funcionar, tudo a funcionar. A probabilidade é a mesma. Acham que podia ter acontecido? A ciência diz que aconteceu assim. A ciência diz isso. Vamos ver. Vamos ligar as luzes. Vamos ligar o computador, ver se funciona. Vou mostrar-vos como é complicado este mecanismo. E isto é o que acontece dentro das células. Vou tentar ir traduzindo. Computer animation, we can enter the cell to view this remarkable system at work. Aqui temos o ADN. After entering the heart of the cell, we see the Vemos tightly as wound moléculas do strands of ADN. DNA, storehouses for the instructions necessary to É aqui build onde estão every armazenados protein todos os in genes an do organism. organismo. In a process known as transcription, transcrição, a molecular machine first unwinds a o ADN section é of the lido e DNA os genes helix são to expose the genetic instructions needed to são assemble a utilizados para specific fazer protein uma molecule. molécula, uma proteína específica. Another machine then copies these Uma espécie de instructions to form máquina a molecule copia estas known as instruções. messenger RNA. When transcription is Quando este complete, processo está terminado, uma molécula chamada RNA leva esta informação para dentro da célula. the gatekeeper for traffic in and out of the cell nucleus. The messenger RNA É enviada para uma scrap molécula chamada o ribossoma, process of um mecanismo. translation a ribosome. After attaching itself securely, the process of translation begins. Inside the ribosome, a molecular Dentro do assembly of ribossoma amino são acids are construídos por transported from aminoácidos. a chain of amino acids. These amino acids are transported from other parts of the cell and then linked into chains often hundreds of units long. De acordo Their com o código sequential genético, arrangement determines the fazem type of diferentes protein proteínas. manufactured. When the chain is finished, it is moved from the Quando termina este ribosome processo, to a ela entra numa outra machine máquina que transformed vai into dobrá-la de precise uma shape forma critical especial to para its fazer a function. sua função. After the chain is folded into a protein, Depois desta proteína ter sido construída dentro desta máquina, ela é transportada para outro local. Todo este mecanismo aconteceu ou houve um desígnio por trás disto. Esta é a escolha que temos de fazer. Aqui temos um rim. Algumas coisas são realmente complicadas e não podem funcionar até que estejam realmente nessa configuração complexa. Sim. Chamamos a isto a complexidade irredutível. Por exemplo, para que os nossos rins possam concentrar a urina, fazer a sua função, precisamos desta estrutura que está dentro dos rins, com um sistema de artérias, de vasos muito complicado, e este sistema tem de ter ao mesmo tempo uma grande quantidade de enzimas a transportarem elementos de um lado para o outro. Se não estiver completo, não funciona. Não se pode melhorá-lo aos poucos. Como é que é possível, como é que isto terá aparecido? Por acaso ou porque foi desenhado porque houve um desígnio. Portanto, o livro apareceu por acaso. A fábrica que transforma as instruções no avião também surgiu por acaso. E depois eu tenho vários tipos de aviões.
E vários tipos de instruções têm de aparecer por acaso. Mais todos os mecanismos para transformá-los em aviões também por acaso. Como é que a ciência diz que isto aconteceu? Aconteceu devido ou com base nas mutações. Quando acontece uma mutação, reescreve-se a informação que está no ADN. O DNA é um código com 3 letras. Vamos pegar numa frase feita com palavras de 3 letras. A tradução seria o gato e o chapéu. Perdão. Portanto, tiramos o C, troca-se através de uma mutação e a frase lê-se qualquer coisa, ata. Handete, he at. Exatamente. So instead of the cat and the hat, you have the at. Portanto, a mutação, como veem, transforma esta frase em algo inútil. E a ciência concorda que este mecanismo que serve para as mudanças é inútil. Mas eles dizem, ocasionalmente, entre milhões de más mutações, aparece uma boa. Será que há um exemplo de isto acontecer? Sim, se forem aos livros, vão encontrar um exemplo. É chamado uma doença da anemia. Nas zonas onde existe malária, a doença da malária, quem tem este tipo de mutação, as nossas células vermelhas de quem tem esta doença, em vez de serem redondas, os glóbulos vermelhos, têm um formato de meia-lua, uma espécie de meia-lua. E o parasita da malária não consegue entrar nas células. E, portanto, estas pessoas têm uma vantagem, porque não apanham a doença da malária. É um exemplo de uma boa mutação, certo? Estão de acordo? Errado. É uma mutação muito má, porque se tivermos este tipo de células, nós estamos sempre doentes. Não morremos de malária, mas morremos da doença da anemia. Esta não é uma boa mutação, na verdade não existe um único exemplo de uma boa mutação que se tenha observado. Se uma célula apareceu por acaso, e reparem que para viver é preciso haver complexidade, portanto algo muitíssimo complexo apareceu por acaso, mas se eu quero continuar que a evolução avance, eu não posso ficar com uma célula só, tenho de tornar multicelular. Nós não consistimos apenas de uma célula. Somos feitos de centenas de milhares de células diferentes. O que é que isso significa em termos da genética? Aqui temos uma célula do músculo e aqui uma célula do sistema nervoso. Será que a amiba original tinha uma célula de nervo e uma célula de sistema nervoso e uma célula de músculo? Só tinha uma célula. Nós temos milhares de células diferentes, mas vamos concentrar-nos nestas duas. Significa que eu preciso ter muito mais genes. Eu preciso de um gene que diga tu vais ser uma célula de músculo e outro que diga tu vais ser uma célula do sistema nervoso, um axónio. De onde é que vem o gene adicional? Acaso ou desígnio? Pum! Aparece uma casa. Milhares e milhares de vezes repete-se esta explosão e sempre aparece uma casa. Cada novo gene é preciso um evento desta pouca probabilidade. Agora é preciso muita, muita fé. Mas há outro problema ainda. Se eu tenho 2 tipos de células, eu tenho de ter alguma forma de ligar um gene e desligar o outro. Não poderíamos ter músculos na nossa cabeça, que não davam muito jeito. Se eu tenho 2 luzes, quantos interruptores é que eu preciso? 2. Desligo uma, desligo outra, ou as 2, mas preciso de 2 interruptores. Será que a célula original, de onde as coisas evoluíram, tinha este tipo de interruptores? Não precisava deles. De onde é que vem então este interruptor? Bomba em casa, mais uma vez. Cada vez que temos um novo gene, precisamos de um acontecimento deste tipo. E mesmo assim não chega. Se eu tenho 2 células, qual era o interesse de ter músculos no meu braço e células nervosas na minha cabeça, se as 2 não conseguissem comunicar de alguma forma? Seriam inúteis. Portanto, preciso de genes que lhes digam o que é que elas são, preciso de genes que as desliguem ou que as liguem, preciso de genes que controlem a sua fisiologia, o seu crescimento, e preciso de genes que controlem a sua embriologia, ou seja, o seu aparecimento. E isso apenas para 2 células. E o que dizem de centenas de milhares de células? Neste caso, temos de acreditar em explosões nucleares atrás de explosões nucleares a criar várias cidades de Nova Iorque. Porque isto é tudo genotipo. E pior ainda, se achamos que a fisiologia deste pássaro é bastante complexa, vamos falar do caranguejo. Alguém estudou este processo? You sit there studying it, right? Este pequeno verme encaracolado ou enrolado. Será que ele tem este Krebs cycle? O ciclo de Krebs? Sim, ele tem. E a amiba unicelular, será que tem? Também tem, também faz isso. E este ciclo fisiológico é tão complexo que precisa de tantos genes que se um pássaro o tem, e uma amiba também o tem,
Isso significa que foi preciso que ele evoluísse muitas vezes ou que estava lá desde o início. Desde o início.